Now we have the opportunity to listen Caitlin Sanford. She's associate of Bankable Frontier Associates. As I mentioned before, it is a consultancy specialized in financial inclusion. Am I right? Yes. You have the floor. Muito obrigado pelo convite de participar aqui na cidade de Fortaleza. É uma honra estar aqui com esse painel tão distinto aqui. Eu sou Caitlin Sanford, Associate da Bankable Frontier Association. Como o Carlos mencionou aqui, é uma consultoria baseada em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos, com foco na inclusão financeira, pesquisa e medição também, trabalhando em todo o mundo. Hoje eu vou falar sobre uma pesquisa que nós fizemos aqui no Brasil com o apoio da Irmãos Fundação e a utilização de correspondentes bancários aqui no Brasil. Então eu vou apresentar para vocês aqui a metodologia, as descobertas, e eu vou indicar onde vocês podem encontrar os microdados. Os microdados estão disponibilizados dessa pesquisa. Então, em 2012, nós estabelecemos aqui uma pesquisa de correspondentes bancários e seu impacto na inclusão financeira. E o Brasil é um caso muito interessante, como vocês sabem, o número de correspondentes aqui no país cresceu exponencialmente nos últimos 10 anos e com mais de 400 mil correspondentes bancários. A rede desses correspondentes aqui no Brasil é a maior na América Latina e uma das maiores no mundo também. Como o presidente Tombini e o professor Nery falaram aqui, nós temos um ponto de acesso em cada município no Brasil, o que é bastante impressionante. Então nós estávamos interessados como essa proximidade física e o seu acesso impactou na inclusão financeira. Nós sabíamos do lado da demanda, muitas contas são pagas através dos correspondentes bancários. Nós queremos saber a extensão da utilização desses canais de correspondentes para transacionar por conta bancária, abrir uma conta, acessar o crédito, etc. Então, aqui nós tivemos uma pesquisa de 2.885 brasileiros e brasileiras representados todos os 27 estados no Brasil, Brasília, e com vários setores também incluídos aqui. Nós não selecionamos aleatoriamente no livro das famílias, então os respondentes seriam aquele que sabia mais sobre as finanças da família. Então você vai ver que os dados da família são um pouquinho mais altos do que das pesquisas que escolhem os adultos aleatoriamente, que são representados no livro da família. Nós começamos a trabalhar nas 5 regiões do Brasil para fazer comparações da utilização dos dados do Banco Central com 0, 1 ou 2 ou 3 mais agências de bancos no município, que nos permitiu comparar um nível diferente de acesso em todo o Brasil. Nós utilizamos os dados estatísticos de 2010 do IBGE, das famílias brasileiras. A listagem, nós encontramos alguns problemas nas regiões rurais. Nós tivemos que fazer uma sistematização aleatória das amostras nas áreas mais rurais, mais remotas, e como eu falei, nós selecionamos na estratificação nas 5 regiões 2.500 proporcional à população e 500 amostras na região do Norte, Centro-Nordeste, Norte também. Nós sabíamos o impacto bastante importante nessas 3 regiões que eu mencionei aqui dos correspondentes bancários. Então o que nós descobrimos foi que agora a maioria da população brasileira mora em proximidade. 72% relataram que moram a 5 quilômetros de um correspondente bancário, que é muito impressionante. 26% mostraram que moram dentro de 1 quilômetro de uma agência bancária, mostrando que a população urbana do Brasil tem esse dado. Entretanto, se nós passarmos para as áreas rurais, a maioria da população ainda mora a mais de 10 quilômetros de distância do ponto de acesso. Perguntamos sobre o custo da viagem, que seria a passagem de ônibus que as pessoas pagam, os custos do combustível ou de um outro transporte. Isso é muito alto para você chegar a uma agência no Brasil, uma média de R$12, que com certeza é um valor muito alto para as pessoas de áreas rurais pagarem. Olhando alguns resultados em relação à inclusão financeira, aqui são representativas no livro da família. Nós precisamos ver se cada uma pessoa da família tem de fato esses produtos. Então os resultados são um pouco diferentes de outras fontes, como por exemplo
os dados do Banco Mundial, então nós perguntamos sobre produtos de créditos, que nós incluímos muitos produtos, por exemplo, empréstimo de um banco, organização de microcrédito, cooperativa de crédito, utilização de cartão de crédito, de máquinas de saque. 65%, pelo menos um deles teria uma forma de acesso compartilhado, com 44% das famílias, pelo menos uma pessoa que seria um produto de poupança, que incluiria um consórcio para comprar um bem, por exemplo, nessa definição que nós utilizamos. Interessantemente, nós descobrimos que 14% das famílias têm algum tipo de poupança em casa. E não tinha algo diferente que pudesse ser considerado aqui. Outra descoberta importante é que 14% estavam dando aos próprios serviços financeiros, ou seja, emprestando dinheiro para pessoas amigos ou atuando, às vezes até como, digamos, um certo tipo de emprestador de dinheiro. Aqui, novamente, nós não temos uma resposta aleatória, mas com respostas mais acuradas e precisas. 34% dizem que eles tiveram seus nomes negativados na lista de crédito, 21% têm os seus nomes na lista de crédito durante a pesquisa. Então, novamente aqui, eu e meus colegas já mostraram a importância da poupança e dos riscos do crédito. Nós tivemos muita surpresa ao ver que 14% desses respondentes tinham um plano funerário, que é um novo produto que nós tivemos muita surpresa, ficamos surpresos de encontrar uma taxa tão alta assim para planos funerários. Outra descoberta bastante importante foi que as pessoas, a maioria dos brasileiros, das suas famílias, estão utilizando os correspondentes muito fortemente para pagar as suas contas. 68% pagam pelo menos uma conta regularmente em um correspondente bancário. Nós focamos nas contas de eletricidade, obviamente, esse tipo de conta que as famílias pagam, que são endógenos aos fatores que nós estamos utilizando na nossa análise de regressão, como a renda, mas 95% das famílias pagam as suas contas de eletricidade e deixamos isso como uma representação da população maior, e dessas contas 60% são pagas, obviamente, nos correspondentes bancários. Então, nós fizemos uma regressão logística em Manaus, vendo qual população tem mais probabilidade de pagar suas contas nos correspondentes bancários, e se o correspondente for próximo, é o grande fator. As pessoas mais jovens, as pessoas mais pobres, as mulheres, pessoas com menos educação informal, têm mais probabilidade de pagar suas contas nos correspondentes bancários do que as pessoas que não têm contas bancárias. Então, novamente, dando lado do Nordeste, a utilização de correspondente é muito alta. Isso aumenta no Nordeste, está no Nordeste a sua escolha de pagar as contas do correspondente bancário em comparação ao sudeste do país. Analisando aqui correspondente bancário para contas bancárias e outros serviços financeiros, nós vimos que a proporção das pessoas que estão utilizando correspondentes bancários para transacionar com as suas contas é muito baixa. 12% das pessoas que têm conta bancária regularmente vão sacar no correspondente bancário, e desses 90% que fazem depósito, que nem todo mundo tem conta de banco para fazer depósito, vai fazer esse depósito em um correspondente bancário. É interessante ver aqui os gráficos, aqui na proporção de mulheres que estão utilizando correspondentes bancários com as suas contas é 2 vezes mais do que os dos homens. E, obviamente, a Bolsa Família é uma das principais razões, principalmente no caso dos saques. Quando a gente faz o controle da Bolsa Família, o fator do gênero é muito forte, e isso é uma descoberta bastante interessante, e sugere que a geografia econômica e financeira de homens e mulheres pode ser muito diferente. Também você pode ver aqui em pequenos municípios, em áreas rurais, a utilização de correspondentes para os serviços financeiros é mais alta, e obviamente no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste também. Só 4% dos correspondentes bancários, dessas pessoas, abriram as suas contas nos correspondentes bancários. 6% têm acesso a crédito através do correspondente bancário, embora nós tenhamos aqui uma estatística mais desagregada. Nós queremos ver também, nós vimos uma proporção pequena de pessoas que estão utilizando os correspondentes para serviços e mais amplos, para além do pagamento de contas. Utilizando aqui a regressão lógica, as pessoas mais pobres, pessoas que trabalham no setor informal, são clientes de pequenas cidades, são pessoas que têm mais probabilidade de trabalhar com os correspondentes bancários. E esse canal, de fato, embora não esteja aqui provendo outros serviços financeiros, além do pagamento de conta, está tendo de fato um impacto naquela população que nós
consideramos que são as pessoas mais excluídas da inclusão financeira. Aqui nós tivemos um efeito muito grande no Nordeste, nas cidades pequenas, então é um prazer apresentar esses resultados aqui no Nordeste, porque nós descobrimos que nas zonas rurais, às vezes é a mesma distância para chegar a uma agência bancária, ou um correspondente bancário, ou um ATM, uma máquina de sacar, mas nesse caso eles prefeririam ir ao banco. Mas muitas vezes o correspondente bancário fez um impacto significativo na vida das pessoas, especialmente na região Nordeste. Como eu mencionei, as melhores são pessoas que usam muito esse canal, e eu gostaria de aqui enfatizar o papel do crédito através do correspondente em áreas rurais e cidades pequenas. O acesso é bem mais alto do que o nível nacional, que é 6%. Novamente, pequenas cidades do Nordeste, 18% das pessoas que moram lá tiveram sucesso em conseguir o crédito através do correspondente bancário, mostrando que o sucesso do Crédito Amigo, do Banco do Nordeste e de outros produtos também. Entretanto, eu gostaria de desafiar todos vocês a ver os correspondentes bancários como algo que fosse uma oportunidade desperdiçada, no sentido de que 79% das famílias visitam o correspondente bancário todos os meses para pagar suas contas. Então, isso é um mercado que está lá presente para abrir contas, acessar outros serviços financeiros regularmente quando você está trabalhando com esse canal. Quando eu li as últimas estatísticas do Banco Central, a porcentagem de correspondentes bancários nacionalmente que pode abrir conta é só 19% dos 450 mil nacionalmente. Alguns bancos não autorizaram o seu correspondente a abrir conta, o que explica o nível baixo de contas abertas. Nós podemos ter aqui uma nova direção para os correspondentes, entendendo os desafios que nós entendemos aqui de editar o treinamento e a supervisão que precisa ser necessário para poder ser realizado. Da mesma forma, nós perguntamos também por que eles gostavam de transacionar nos seus bancos ou nas máquinas de secar ou nos correspondentes. Ninguém falou sobre a segurança ou a privacidade dos correspondentes. De fato, eles falavam sobre as agências bancárias tendo segurança. É por isso que eles iam para lá. E quando eles iriam para o correspondente, é porque era conveniente ou prático, ou seria a opção mais próxima. Só 2% disseram que o seu correspondente bancário são seguros e protegem a privacidade. Então, os brasileiros estão utilizando muito esse canal. Então, precisamos melhorar a qualidade do serviço, porque a qualidade é um dos principais temas aqui dessa conferência. Nós vimos, quando os respondentes têm a escolha, normalmente eles preferem ir para a agência bancária. Então, nós precisamos melhorar o canal, obviamente. Para concluir, nós vemos que os brasileiros estão utilizando os correspondentes bancários excessivamente para pagar contas. Eu não quero diminuir a importância disso jamais, mas as pessoas economizaram muito tempo, é conveniente, estão interagindo através do pagamento de contas dos correspondentes. Isso é muito importante, e os correspondentes estão chegando às pessoas que são não incluídas tradicionalmente, as pessoas que têm menos educação, as mulheres mais pobres, e como eu falei também, os dados estão disponíveis publicamente para vocês, para fazer a análise do que nós trabalhamos. Nós temos no website, que está disponibilizado junto com o relatório final, e o Banco Central também vai colocar os dados lá em português. Então, se vocês tiverem algumas questões, podem me contactar. Muito obrigado, senhoras e senhores.